paz, Gabi. Graça e paz, Douglas. Paz do Senhor, Gabi. A paz do Senhor, Douglas. Paz do Senhor, Tony. A paz, Tony. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não me importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Pai do Senhor, Primaci, Deus te abençoe. Manda um beijo aí pro papai. Tudo de bom aí pra vocês. A paz, primo. Deus abençoe vocês aí, tá bom? Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Pai do Senhor, Claudinha. Pai do Senhor, Márcio. A paz da irmã Claudiana, né? Pessoas importantes nós falamos, né? Dois nomes, né? Claudiana Guzmão, né? A paz, Márcio. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A paz, do Ender, Elisa, Mimi. Graça e paz, meu irmão. A paz é irmã Rosana Santana. A paz, irmã Rosa. A paz, o Wendel, Elisa, Mimi, Enzo. Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Mistério maior, Tony, vai ser hoje. Tu nem imagina. Glória a Deus, aleluia. Amém. Para nós começarmos, vamos passar a oportunidade para nossa pastora, Maria Cecília, né? Para ela começar o nosso culto na noite desse dia. Amém? Amém. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai querido. Meu Deus. Eu venho te pedir perdão, Pai querido, pelos meus pecados, Pai querido, Jesus. que eu cometi e o Senhor não se agradou. Pai querido, aqueles pensamentos, Pai querido, minhas ações, Pai querido, Em nome que o de Senhor Jesus. possa estar me perdoando agora neste momento, Pai. Meu Deus. Muito obrigada, Pai querido, que o Senhor se faz presente na minha vida, na vida dos meus irmãos agora que estão assistindo a live, Senhor Jesus.
Que o Senhor possa estar com cada família, Senhor Jesus, restaurando, abençoando, Pai querido, trazendo, Pai, saúde, Pai, para aqueles que necessitam, Senhor Jesus. Pai querido, como até a nossa irmã, nossa prima AC pediu, Pai querido, oração pelo seu pai, pelo nosso tio, né? Que possa estar com ele agora neste momento. Pai querido, guarda o teu filho, Senhor Jesus. Toma a sua saúde nas tuas mãos. Sabemos, Pai querido, que nós necessitamos de Ti, precisamos de Ti ao tempo todo, Pai querido. Ser, Pai querido, com essa família, Pai, neste momento, Pai. Pai querido, ser, Pai, nesse culto abençoado, Pai querido. Ser, Pai querido, agora com o nosso pastor Alberto. Abençoa, guarda, livra de todo mal. Cerca, Pai querido, ele com seus anjos. Pai querido, que ele sempre venha fazer a tua vontade, não a vontade dele. Pai querido, que o Senhor possa estar cegando o carro que ele venha andar, Senhor Jesus. Guarda o teu filho, Senhor Jesus, que ele sempre venha pensar na tua obra, Pai, com um hálito suave, venha sempre pensar na sua obra, de nunca desistir, Pai, querer sempre fazer mais e mais e mais, Pai querido. Então, Pai, ser com teu filho, que o Senhor conhece os sonhos dele, seus pensamentos, Pai querido, abençoa o teu filho, Pai querido. Toma, Pai querido, essa palavra que ele irá falar, que o Senhor mandou ele falar conosco, Pai querido. Que venha ser para correção ou que venha ser, Pai, um acalento, Senhor. Mas precisamos ouvir, Pai querido, que sabemos que o Senhor sempre quer dar o melhor para nós. Mesmo a gente achando, Pai querido, que o Senhor não nos enxerga, que o Senhor nos abandona, Pai querido, sabendo que o Senhor sempre está ali ao nosso lado. Basta que a gente clame o seu nome, basta que a gente grite, Pai. Oh, Pai, eu preciso de Ti nesta hora, Pai. E sabemos, Pai querido, que o Senhor só vem, Pai querido, quando a gente pede, Pai querido, quando a gente fala de dentro para fora, Pai querido. Então, Pai, ser com cada filho, que a gente possa estar colocando o Senhor em primeiro lugar, em tudo nas nossas vidas, Pai. Que quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, as coisas acontecem. Pai querido, é bênção sem igual, Pai querido. A gente fica assim, Pai, eu não sou merecedor, Pai querido. Eu não mereço tanta bênção, Senhor. Mas o Senhor sabe, Pai querido, que aquele, quando o filho é fiel, Pai querido, o Pai está ali, Pai, honrar, Pai querido, para proteger e guardar, Pai querido. E possamos ser fiéis, Pai querido. Cada um de nós, mesmo com todas as falhas, o Senhor está sempre ali, Pai querido. Não que a gente não faça as coisas que o Senhor manda, que o Senhor direciona, mas o Senhor, mesmo que o Senhor permita, que a gente dê o espaço, Pai querido, que nós queremos, o Senhor não deixa só, mas o Senhor está sempre ali, direcionando, e que a gente possa seguir o que o Senhor mandou, e não aquilo que nós queremos fazer, Pai. Possamos, Pai, agradecer, Pai, pela saúde, pelo calor, Pai, por tudo, Pai, pelo ar que nós respiramos, Pai. Desde já eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Amém. Eu queria estar dividindo com o irmão uma passagem que, quando eu realmente estava até mesmo fazendo a mensagem, me veio algo em mente, né? A palavra de Deus fala que ela se renova a todos os dias, ou a toda hora, ou a todo momento. E realmente a palavra de Deus se renova a todo momento. Domingo eu preguei sobre Marcos 2, no culto presencial. Deus me deu uma palavra no culto presencial sobre 5 homens que eram amigos. À noite eu preguei sobre Marcos 2, a mesma passagem. Deus me deu uma palavra sobre milagre. E hoje eu quero falar sobre Lucas 5, um único versículo, 18. É a mesma história que nós lemos em Marcos 2.
Só que hoje eu quero falar em Lucas 5, versículo 18. Lucas 5, versículo 18. Que diz assim: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-los entrar e pô-lo diante dele. Amém? Quando fala dele, esse dele é Jesus de Nazaré. Essa história é muito conhecida, nós sabemos. Sabemos que existia um homem paralítico, né? E homens ajudaram esse paralítico a chegar até Jesus. O texto que acabamos de ler, ele relata a entrada de Jesus em uma casa. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele está falando sobre a entrada de Jesus em uma casa. Na mensagem anterior, eu grifei muito bem em relação dessa entrada de Jesus. Na realidade, Jesus estava entrando na casa que era dele. Essa casa foi cedida até mesmo pela sogra de Pedro. Hoje eu quero falar sobre a entrada de Jesus nessa casa. A casa, assim que Jesus entra, a casa enche. Mas ela enche não só pelo lado de dentro, mas ela enche também pelo lado de fora. Uma das coisas que me chamaram a atenção foi que quem estava dentro não conseguia sair enquanto Jesus estava lá. E quem estava fora não conseguia entrar. Interessante isso. Quem estava dentro não conseguia sair enquanto Jesus estava lá. E quem estava fora não conseguia entrar. Jesus prega para duas multidões nesse local. Jesus, na hora que ele estava ali, até mesmo ensinando e até mesmo pregando, ele prega para duas multidões. Isso me chamou a atenção. Duas multidões. Uma multidão, a que se encontrava dentro da casa. Outra multidão, a que se encontrava fora da casa. E isso me chamou demais a atenção. Só que tinha, dentro disso tudo, tinha um paralítico que queria ir de encontro a Jesus. Duas multidões Jesus estava pregando. Uma dentro de casa e outra fora de casa. Mas existia um paralítico que queria e precisava chegar até Jesus. Em Lucas não fala quantos homens estava carregando aquele paralítico. Já em Marcos 2, fala que era 4 homens que carregavam o paralítico na cama. Já em Marcos, capítulo 2, ele narra, até mesmo fala com exatidão, a quantidade de pessoas que a qual estava carregando aquele paralítico. Eram homens que abriam mão do seu lazer, do seu descanso, do seu lar, para ajudar um amigo que precisava. A palavra de Deus fala que esses 4 homens abriram mão do seu lazer, abriram mão de estar até mesmo com a sua família para ajudar um amigo que era paralítico. Só que a Bíblia não diz o nome dos 4 homens. Isso me chamou a atenção. Por que a Bíblia não diz o nome dos 4 homens? Se esses 4 homens fizeram algo, até mesmo de extremo louvor, eles fizeram algo que a qual o paralítico
não tinha palavras até mesmo para o agradecer. E por que a Bíblia não fala? Isso me chamou a atenção. A conclusão que eu cheguei: existe coisa no reino dos céus que a honra e a glória tem que ser para Deus. O nome desses Amém. 4 homens não foi citado porque a honra e a glória tinha que ser para Deus. Isso me chamou demais a atenção. Quantos de nós, me chamou a atenção algo também, eles pegaram esse paralítico e levaram para ver Jesus. Eles pegam esse paralítico e levam, falam assim: olha, eu vou te levar para você ver Jesus, porque você precisa de Jesus, você precisa de algo de Jesus. Agora, uma pergunta que eu vou fazer: quantos de nós, no ano de 2019, ou no ano de 2020, ou já no começo do ano de 2021, levamos alguém para ver Jesus? De repente, alguém que está do seu lado está totalmente paralisado, está totalmente preso. Quantos de nós tomamos a iniciativa de levar essa pessoa que se encontra paralítico ou paralisado para ver Jesus? Eu falei para vocês que os 4 homens agiram como amigo desse homem que está paralítico. E quantos de nós temos amigos que estão paralíticos e não tomamos essa iniciativa de levar eles para ver Jesus? Outra coisa, esses homens tiveram dificuldades. Esses homens tiveram dificuldades. Sabe por quê? Eu acabei de falar algo aqui, que existia 2 multidões, que Jesus pregava para 2 multidões, uma dentro e outra fora. Mas a multidão de fora era tão grande, de repente era maior do que a que estava dentro da casa. Veja, imagine você carregar uma pessoa que se encontrava paralítico em cima de uma cama. Imagine você a dificuldade que eles tiveram para poder levar esse homem para ver Jesus. Irmãos, eu quero te dizer algo. De repente, quando você tomar a iniciativa de pegar alguém, um amigo, um companheiro, um colega, pegar ele para levar, para ele ver Jesus, você vai enfrentar dificuldade. Quando eu falo em multidões aqui, eu estou falando em situações que muitas vezes vai até mesmo dificultar a sua trajetória com essa pessoa que a qual está precisando, está necessitando de ver Jesus. Esses homens, eles não pensaram 2 vezes. Eles não questionaram. Uma das coisas que me chamou a atenção, quando eles chegam, que vê a dificuldade, que eles vê a quantidade de pessoas, uma das coisas que ele faz, eles não pensam 2 vezes, eles não pensam no perigo até mesmo que eles corriam. Eles pegam esse homem acamado, sobe no telhado e abre um buraco e desce com esse homem na presença de Jesus. Ei, de repente é o que está faltando para você. De repente é o que está faltando você trazer alguém para ver Jesus. Alguém que precisa até mesmo dos cuidados de Jesus. Quando esses homens fazem isso, eles começam a exercitar uma fé tão grande. A fé que a qual eles tinham era maior até mesmo do que do homem que se encontrava paralítico. Eles acreditavam que se eles pegassem esse homem e descesse na presença de Jesus, esse homem seria curado. Ei, de repente está faltando nós acreditarmos
em levar alguém para ver Jesus. E essa pessoa ser liberta. Amém. E essa pessoa ser salva. Essa Glória pessoa a Deus. ser curada. Ei, esses 4 homens agiram dessa forma. Eles acreditavam que quando esse homem chegasse na presença de Jesus, ele iria ser curado de todo o seu mal. Uma das coisas que a qual me chamou também a atenção, quando Jesus olha esse homem, Jesus não cura primeiro. Amado, Jesus olha para o homem, os 4 homens que desceram ele do telhado, eles queriam que Jesus curasse esse homem, curasse a paralisia desse homem. Mas uma das coisas que a qual me chamou a atenção, quando Jesus olha para esse homem, Jesus fala assim: ei, teus pecados foram perdoados. Amém. Por que Jesus não cura esse homem primeiro? Ei, será que Jesus não viu que o homem estava paralítico? Ei, será que Jesus não viu que esse homem precisava até mesmo levantar do leito que a qual ele se encontrava? Mas Jesus fala assim, ó: os seus pecados foram perdoados. Meu irmão. Olha só. E uma das coisas que eu estava analisando nesse texto, uma das coisas, quando Jesus fala, teus pecados foram perdoados, sabe o que os fariseus fazem? Censura Jesus. Ei, ele é Deus para perdoar os pecados? Ele pode perdoar os pecados desse homem? Ei, mas Jesus estava seguindo um princípio, até mesmo de forma judaica. Se algum de vocês leram já o texto de Jó, Jó se encontrava até mesmo, Jó foi colocado até mesmo à prova, num período aproximadamente de 60 anos. Jó foi colocado à prova, Deus consentiu até mesmo que Satanás provasse a vida de Jó. Todos nós sabemos, num dia Jó perdeu, bem dizer, tudo a qual ele tinha, perdeu filho, perdeu animais, perdeu funcionário, perdeu, bem dizer, tudo. Mas Jó não perdeu a fé. Nesse período de sofrimento que Jó passou, muitos e muitos amigos dele vinham e censuravam Jó. Falava que Jó estava daquela forma porque Jó havia pecado. No judaísmo, naquela época, toda pessoa a qual se encontrava até mesmo doente, eles entendiam que a doença havia tomado conta até mesmo do corpo da pessoa, ou a pessoa havia ficado doente porque a pessoa havia pecado. A pessoa tinha cometido pecados e através desses pecados a qual levou ele a ficar doente. Quando Jesus chega para esse homem, a primeira coisa que Jesus fala assim: olha, perdoado foram os seus pecados. Sabe o que Jesus estava falando? Agora, após o pecado dele ser perdoado, então ele será curado. Só que os fariseus não entenderam isso. Os fariseus que agia dessa forma, que via dessa forma, que entendia dessa forma, que o pecado trazia a doença, as pessoas só ficavam doentes porque havia pecado. Eles não entenderam porque Jesus perdoou o pecado daquele homem paralítico. Uma certa vez se encontrava os discípulos junto com Jesus e existia até mesmo uma pessoa enferma, e foi feita uma pergunta para Jesus: mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Aí Jesus respondeu assim: ó, não foi ele e nem foi os pais dele. Essa doença é para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu quero falar algo para você. Jesus seguia princípios. Jesus não quebrava princípios. Quando Jesus perdoa o pecado até mesmo daquele homem que a qual se encontrava enfermo, Jesus estava mostrando para ele: agora eu quero ver vocês eu quero ver vocês falarem alguma coisa, fariseus, que esse homem não foi curado. Jesus
perdoa os pecados daquele homem. E os fariseus até mesmo começam a falar contra Jesus. Uma das coisas que me chamaram a atenção também nessa passagem, aquele homem, em momento nenhum, ele desistiu por causa da multidão. A multidão vai fazer com que você venha até mesmo querer desistir. A multidão muitas vezes se levanta para você desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. A multidão pode falar para você que você não vai conseguir. Quando a multidão fala para você que você não vai conseguir, ei, a Bíblia fala assim, ó, eleva teus olhos para os montes, que acima do monte virá o teu socorro. Glória a Deus. Ei, não é dos montes que virá o teu socorro. O teu socorro virá acima dos montes. Se você olhar acima dos montes, você está olhando para o céu. E quando você olha para o céu, você olha para Deus. E quando você olha para Deus e que você pede, Deus te atende aquilo que você precisa e necessita. A sua necessidade será suprida de acordo conforme você pedir a Deus. Quando você eleva os seus olhos para o monte, você está falando, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu tenho necessidades, Pai. Amém. E eu preciso que Tu venha suprir as minhas necessidades. Ei, entenda isso. Quando você olha para os montes e que você vê acima dos montes quem pode até mesmo vir em seu auxílio, seria mais ou menos assim, ei, multidão, vocês podem falarem o que vocês querem falar, vocês têm boca para falar, então fale o que vocês querem falar, mas olha só, aquele que vive acima dos montes virá em meu auxílio e a minha vitória chegará. Ei, é mais ou menos assim. Aquele homem que se encontrava naquela condição de até mesmo não poder andar, e que a multidão muitas vezes estava até mesmo bloqueando ele chegar até Jesus. Quando ele dá de encontro, quando ele fica de encontro com Jesus, que ele se depara com Jesus, ele começa a entender algo interessante. Ei, todos meus problemas irão cair por terra agora em nome de Jesus. Amém. Eu te convido você a entregar os teus problemas nas mãos de Jesus. Tenha um encontro com Jesus realmente hoje. Se coloque face a face com Jesus da mesma forma que aquele homem se colocou. Ei, a multidão pode querer te parar, mas maior do que a multidão é aquele que te garante vitória, meu irmão. É Amém. Aquele que te garante as bênçãos. A Bíblia diz que algo aconteceu naquele momento. Ei, entenda algo. Jesus sabe que os homens queriam ver a cura do homem paralítico. Os homens queriam ver aquele homem sendo curado. Mas os homens não conseguiam ver por dentro a doença, a tristeza, a amargura. Meu, que aquele homem tinha por dentro. Ei, quando Jesus fala assim, ó, seus pecados foram curados. Sabe o que Jesus fez? Jesus entrou no profundo, no local que só Deus pode ver, no local que só Deus conhece. Muitas vezes nós olhamos por fora o homem, mas não conseguimos ver por dentro. Quando Jesus fala assim, os seus pecados foram perdoados, querido, sabe o que ele está falando? Ei, eu te sondo por dentro, eu te conheço por dentro. As pessoas querem ver a cura externa, mas eu quero te curar internamente. Sabe o que Jesus estava falando ali para aquele homem ali? Olha só, eles querem ver você sair andando, e eu quero ver você indo para o céu. Quando Jesus fala assim, ó, teus pecados foram perdoados, Jesus estava carimbando o passaporte daquele homem, para quando ele viesse morrer, ele fosse encontrar com Jesus. Ei, tem coisas que nós não conseguimos ver, mas aquele que vive e reina para todo sempre consegue ver tudo aquilo, até mesmo que está no oculto. Olha, outra coisa, mas Jesus viu que ele precisava ser curado por dentro.
Jesus fala: perdoados são os teus pecados. Jesus queria curar aquele homem por dentro e por fora. Era isso que Jesus queria. Jesus queria curar a paralisia e salvar aquele homem. Jesus queria fazer com que aquele homem voltasse a andar. Mas Jesus também queria salvar aquele homem. O que adianta o homem ser curado e perder a sua salvação? Jesus poderia muito bem curar aquele homem. Mas de repente, se Jesus não perdoasse os pecados dele, aquele homem poderia perder a sua salvação. Jesus trabalhou dentro e por fora daquele homem. Jesus quis ver algo que a qual as pessoas não conseguiam ver. Outra coisa, Deus curou a alma dele primeiro, para depois curar o exterior, aquilo que o ser humano vê. Ei, antes de Jesus até mesmo curar aquele homem, Jesus curou ele por dentro. Jesus primeiro perdoa e depois cura o paralítico. Foi isso que aconteceu. Ei, de repente, existe coisa em nossas vidas que não acontece, até mesmo depois de muitos e muitos e muitos anos orando, não acontece, porque precisamos ser curados por dentro também. Precisamos ser perdoados. Os fariseus censuram Jesus por ele ter perdoado o paralítico. Em outras palavras, Jesus, eles falam assim, ó: Jesus, tu não pode perdoar esse homem, tu não és Deus. Como é que você vai perdoar esse homem? Só que os judeus acreditavam que as doenças vinham por causa de pecado. Então Jesus, sabe o que ele faz? Ele perdoa primeiro e depois cura. Jesus fecha a boca deles quando Jesus perdoa e cura aquele homem que precisava ser curado. Existe doença que está condicionada à falta de perdão. Meu irmão. Tem pessoas que estão doentes por falta de perdão, meu irmão. Verdade. Doença na alma. Pessoa amargurada. Só vive triste. Só sabe reclamar. Só sabe chorar. Ei, muitas vezes a alma está doente. E a cura não vem porque a alma está doente. Nós temos que estar livre de todo o pecado. Nós temos que estar livre de toda doença, tanto interior quanto exterior. O maior problema da doença interior é que essa doença interior irá nos levar para o inferno. A exterior, muitas vezes morremos e iremos para o céu, mas a interior é aquela que vai nos levar a padecer até mesmo no inferno. Outra coisa, o paralítico queria ser curado e ele veio até Jesus. Você quer ir até Jesus? É uma pergunta que eu te faço. Será que todos nós queremos ir até Jesus? Uma das coisas que eu quero te convidar: se existe falta de perdão em você, libere perdão, meu irmão. Libere perdão para você ser curado. A palavra de Deus fala assim, ó, que nós devemos perdoar. Aí de repente você me pergunta assim: mas pastor, não está escrito que ele liberou perdão? A palavra de Deus não está dizendo que o paralítico liberou perdão. Mas eu quero falar algo para você. Jesus só perdoou ele porque ele liberou perdão. Sabe por quê? Preste atenção na oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Quer ser curado? Quer ser perdoado? Primeiro você tem que perdoar aqueles até mesmo que te ofendem. É dessa forma que acontece. Jesus só perdoou aquele homem porque aquele homem também liberou perdão, meu irmão. Antes de nós sermos perdoados por Jesus, antes de nós sermos perdoados, liberar o perdão
para aqueles, não é aqueles que ele chama de amor, de bonito, de lindo, não, é aqueles que muitas vezes querem ver o nosso mal, querem ver a nossa desgraça, querem ver nós se afundando, para eles poderem falar assim, tá vendo, eu não falei? É isso aí, ó, mexeu comigo, fez isso comigo. É dessa forma. É dessas pessoas que Deus quer que nós liberamos perdão. Amém. Quando nós liberamos perdão, os nossos pecados são perdoados. Se nós não liberarmos o perdão, nossos pecados não serão perdoados. E aquele paralítico liberou perdão. Jesus só perdoou porque o paralítico perdoou quem o ofendia. Quer receber um milagre? Você tem que perdoar também. Para receber um milagre, você tem que perdoar. Outra coisa, Jesus quer mostrar a glória dele através de sua vida. De repente, você pode até estar enfermo ou estar enferma, mas de repente essa doença não é para a morte. Essa doença é para a glória de Deus. Amém. Deus quer manifestar a glória dele através dessa doença. Outra coisa, perdoe e deixe que Deus opere milagre em sua vida. Muitas vezes o milagre ainda não aconteceu porque você ainda não perdoou. Ele, Jesus e Deus tem o melhor para você e para mim. Perdoe, meu. Libere perdão. Eu li essa passagem 3 vezes, conforme eu falei. No culto presencial, Deus me deu uma mensagem. Na nossa live, à noite, Deus me deu outra mensagem. E a mesma passagem, só que em livros diferentes, Deus me deu uma outra mensagem. Meu irmão, não morra levando esse peso contigo de não querer perdoar. Não morra, meu irmão, levando essa dor. Na realidade, quando nós perdoamos, nós pegamos o fardo mais leve. De repente você está levando um fardo de ferro, mas eu prefiro levar um fardo de isopor. De repente você está levando um fardo até mesmo de algodão, mas meu fardo é leve, pastor. É leve até enquanto não chove. Molhe o algodão para você ver. Ei, Deus quer te dar um fardo leve, meu irmão. Deus não quer te dar fardo pesado. Amém. Meu irmão, quer receber vitória? Perdoe. Quer receber a cura? Perdoe. Essa é a palavra que eu quero deixar para você na noite desse dia. Receba e coloque em prática aquilo que Deus está falando contigo agora, nesse momento. Amém, meu irmão? Amém. Essa palavra que eu queria deixar para você. Vou colocar um louvor agora para nós estarmos adorando a Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente
Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Tem que entender, meu irmão. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, quebrando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Muito louvor, Senhor. Volte ao Senhor. Cante ao Senhor. Muito louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém? Vamos orar para encerrar? Vamos. Amém, então. Senhor, meu Deus, nosso Pai, viemos aqui, Pai, nesse momento, te pedir, ó Deus, até mesmo pelos que se encontram enfermos, conforme já foi orado. Deus, pedimos, Deus, que visite, Pai, o lar de cada um. Deus, se manifeste o poder e a sua glória, Deus. Deus, agora também eu te peço por essa semana que está pela metade. Deus, em nome de Jesus, venha de encontro a nós, manifestando seu poder, a sua glória em nossa vida. Deus, que as vitórias venham chegar, que as bênçãos venham chegar. Deus, que todo espírito de enfermidade, ó Deus, bata em retirada de nossas vidas. Amém. Pai, em nome de Jesus, nos guarda e nos proteja, Pai. Pai, todos aqueles, Pai, que a qual, Pai, até mesmo está louvando contigo, Pai, está exaltando o seu nome, Deus. Continue guardando e protegendo, Pai. Pai, eu te peço, ó Deus, que tu continue, Pai, dando, Pai, uma noite de sono abençoado para todos nós. Amém. Deus, que tu venha, Deus, nos contemplar, Deus. Deus, que o dia de amanhã, Pai, venha ser de vitória e de bênção. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor, É a nossa força. eu Eu e minha casa e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Agradecemos a todos, né? Tá bem? É o beijinho. Né? O beijinho, falou beijinho, tá vendo, gente? Abrace, beije, sabe? Dê um abraço, um beijo naquela pessoa que a qual está do teu lado, que você ama, amém? Amém. Não deixe de fazer isso não. Que isso torne costume, rotina, né, na vida de vocês. Amém? Amém. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco nessa live. Domingo nós teremos a nossa ceia, né? Isso. Às 9 horas da manhã, Isso. né, no nosso culto presencial. Amém. Né? Você é convidado. Querendo, as portas estão abertas. É só ir nos visitar. A Amém? casa do Senhor. A casa do Senhor. Amém? Eu quero agradecer a todos aí que entraram, né? O nosso irmão Ezequiel, entrou também aí a minha mãe. Deus abençoe também, mamãe. Confie no Senhor, mamãe, que já deu tudo certo. Amém. Amém? Deus aí abençoe a todos, né? E até domingo às 18h30. Amém. Fica com Deus. Amém.